Alunos, vamos começar agora a fazer uma revisão sobre pilhas. Pilhas são reações de oxirredução que ocorrem espontaneamente. Para eu montar uma pilha, o problema tem que me dar alguns dados, que são potenciais de redução de duas espécies químicas. No caso aqui, ele nos deu o potencial de redução do cátion alumínio e do cátion ferro 2+. Perfeito? Aí, primeiro, o que é um potencial de redução? O que esse valor aqui nos indica? Esse potencial de redução serve para nos auxiliar a descobrir que se desses dois cátions aqui, qual que vai realmente reduzir durante uma pilha. Então, potencial de redução está relacionando a facilidade de sofrer redução. Tá? Então, através da análise desses dois valores, eu consigo descobrir se vai ser o alumínio 3+, ou o ferro 2+ que vai reduzir. Ok? Esses valores são tabelados, temos uma tabela com vários potenciais de redução e eles são calculados a partir da redução do cátion H+, que se transforma no gás hidrogênio. Aí foi assumido, foi convencionado que o potencial de redução do hidrogênio seria igual a 0 volts e todos esses outros potenciais estão relacionados ao hidrogênio como referência. Então, o que quer dizer eles apresentarem potencial negativo? Esses dois cátions apresentando potencial negativo quer dizer que eles reduzem com mais dificuldade do que o hidrogênio. Eu tenho cátions que apresentam potenciais de redução positivo, ou seja, eles reduzem com mais facilidade em relação ao hidrogênio. Então, nesse caso aqui, nós temos dois cátions que reduzem com mais dificuldade em relação ao H+, correto? Mas dentre eles, desses dois valores aqui, desses dois cátions, eu tenho um que reduz com mais facilidade do que o outro. Qual seria? Vai ser o íon, o cátion, que tem o maior potencial de redução. Então, desses dois cátions, qual é o que apresenta maior potencial de redução? O maior valor seria o do potencial de redução do ferro, correto? Menos 0,44 é um valor maior que menos 1,66 volts. Por isso que eu coloquei aqui embaixo do potencial do ferro 2+, potencial de redução dele, que ele apresenta o maior potencial de redução, consequentemente ele tem maior facilidade para sofrer redução quando comparado com o cátion alumínio 3+. Sabendo que uma pilha é uma reação espontânea e que o íon que vai sofrer redução é o íon que apresenta o maior potencial de redução, eu escrevi aqui a semi-reação de redução dessa pilha, que vai ser a redução do ferro, ferro 2+, ganhando 2 elétrons e se transformando em ferro 0. Se o ferro 2+ vai sofrer redução, eu sei que tem que ter uma oxidação junto com essa reação de redução. Então, a semi-reação de oxidação vai ser o alumínio 0 que vai se oxidar. Montei aqui a equação de oxidação do alumínio, que é muito fácil, porque ele já nos deu a equação de redução do alumínio. Então, basta eu inverter essa reação de redução, que eu faço ela se transformar em oxidação. Então, eu peguei o alumínio 0, que está após a seta, coloquei para antes da seta, e o alumínio 3+ com os 3 mols de elétrons eu passei para depois da seta. Fiz uma reação de redução se transformar numa de oxidação. Então, eu tenho a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação. Preciso montar a equação global que representa a equação química que ocorre nessa pilha. Então, para montar a equação global, eu preciso igualar essas quantidades de elétrons. Por quê? Porque eu tenho o alumínio se oxidando, perdendo 3 elétrons,
mas só que o ferro só precisa de 2 elétrons. Então, para onde vai o terceiro elétron do alumínio? Não pode desaparecer. Então, esse é o objetivo de eu igualar essas quantidades de elétrons. Quando eu tenho quantidades de elétrons onde um número não é múltiplo inteiro do outro, a forma de igualar essas quantidades de elétrons é multiplicar a semi-reação de redução pela variação de elétrons da oxidação e multiplicar a semi-reação de oxidação pela variação de elétrons da redução. Fazendo essa multiplicação, pegando a semi-reação de redução, multiplicando ela toda por 3, eu vou ficar com 3 mols de ferro, 6 mols de elétrons e 3 mols de ferro zero. Multiplicando a semi-reação de oxidação por 2, eu vou ficar com 2 mols de alumínio zero, 2 mols de alumínio 3+, e 6 mols de elétrons. Então agora eu igualei as quantidades de elétrons. Eu tenho a oxidação perdendo 6 elétrons e a redução ganhando os 6 elétrons que foram perdidos aqui na oxidação. Quando eu igualo as quantidades de elétrons, agora eu posso somar essas duas equações para montar a minha equação global. Tá? Quando eu monto uma equação global somando as semi-reações, eu posso cortar esses 6 elétrons com esses 6 elétrons, porque são espécies químicas iguais, né? Eu tenho aqui elétrons e estão em lados opostos da seta. Então eu vou cancelar um com o outro e o resto eu somo tudo que está antes da seta nas duas semi-reações com tudo que está depois da seta nas duas semi-reações. Então, antes da seta sobrou ferro 2+, 3 mols dele, coloquei aqui. Alumínio 0, 2 mols dele, coloquei aqui. Após a seta, eu tenho 3 mols de ferro 0, 3 mols de ferro 0 e 2 mols de alumínio 3+, 2 mols de alumínio 3+. Com isso, eu montei a equação global que representa a reação que realmente está acontecendo nesta pilha. Uma outra forma de representar essa pilha vai ser desta forma aqui, ó. Tá? Onde eu vou separar a oxidação da redução por 2 traços e mostro ao lado esquerdo o que está ocorrendo na oxidação, que é a transformação do alumínio 0 em alumínio 3+, está aqui o alumínio 0 em alumínio 3+, e separo por 2 traços da redução e coloco o que está ocorrendo na redução. Na redução eu tenho ferro 2+, ganhando 2 elétrons e se transformando em ferro 0. Aí eu montei aqui uma representação desta pilha. Tranquilo? Vamos continuar. Então aqui eu repeti as reações de redução com os seus respectivos potenciais de redução. Já vimos que o ferro apresenta o maior potencial de redução, então ele vai ser o responsável pela redução. E vimos que o alumínio 3+ tem o menor potencial de redução, então o alumínio vai ser responsável pelo processo de oxidação. Então aqui eu repeti a equação de redução do ferro e inverti a equação de redução do alumínio para ela se transformar em oxidação. Já tínhamos visto isso. As provas também podem pedir para vocês calcularem o ΔE dessa pilha, ou seja, a força eletromotriz, que também é chamada de diferença de potencial, que nós carinhosamente chamamos de DDP. Como é que eu faço esse cálculo de diferença de potencial? O ΔE, a diferença de potencial, é calculada através de uma fórmula, que é essa daqui. Eu vou pegar o potencial de redução de quem está sofrendo redução na pilha, ou seja, do ferro, né? Eu tenho aqui o ferro 2+ sofrendo redução, perfeito, e vou subtrair pelo potencial de redução de quem está sofrendo oxidação, que no caso quem sofreu oxidação aqui foi o alumínio 0, que é o do menor potencial. Então, sempre utilizando essa fórmula, potencial de redução de quem sofreu redução menos o potencial de redução de quem sofreu oxidação.
E esses valores de potenciais de redução sempre serão dados na questão. Sabendo que a fórmula para calcular a diferença do potencial é esta, e o problema sempre nos dá os valores dos potenciais de redução, basta substituir na fórmula. Vou pegar o potencial de redução do ferro 2+, menos 0,44, e vou subtrair pelo potencial de redução do alumínio, menos 1,66 volts. Fazendo isso, agora virou matemática. Sinal negativo multiplicando por outro sinal negativo vai virar sinal positivo. Então eu vou ter um ΔE, uma diferença de potencial de mais 1,22 volts. Uma diferença de potencial positiva, e eu sempre vou ter que achar uma diferença de potencial positiva quando eu estiver calculando a diferença de potencial de uma pilha. Então não podemos esquecer disso. Numa pilha, o ΔE sempre será maior do que zero, ou seja, sempre será positivo.